Salve fiel, salve família corintiana, quinta-feira fervendo no Parque São Jorge. A Gaviões da Fiel está nesse exato momento cobrando o presidente do Corinthians. Reunião lá no Parque São Jorge com as portas fechadas. Informação exclusiva é que a Gaviões da Fiel perdeu a paciência e está cobrando o presidente do Timão por melhorias tanto dentro de campo como fora de campo. E também tem informação aí exclusiva sobre o Augusto Melo, que pode não demitir o Rubão. E tem a situação do Cássio e uma especulação do mercado. Corinthians aí já com nomes especulados para caso o Timão demita o Antônio Oliveira. Informação de hoje é que o Leandro Quesada trouxe é que o Felipão está cogitado a treinar o Corinthians caso o Antônio Oliveira seja demitido. A informação confirmada. Vocês gostariam de ver o Felipão treinando o Timão? Na minha opinião, não, né, fiel? Pelo amor de Deus. Então vamos ver essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente ver, já vai deixando aquele like para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora no canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar com a Gazeta Esportiva, trazendo notícias exclusivas e o Cereto atualizando pra gente tudo o que tá acontecendo no noticiário do Timão. Tem informação quente de agora, hein, fiel? Olha só, fica até o final do vídeo pra você não perder nada, tá bom? De graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Participe aqui do canal do Cereto. Vamos fazer uma resenha, vamos bater um papo sobre o time do Corinthians. Corinthians que joga domingo contra o Fluminense em Itaquera, no estádio da Neoquímica Arena em Itaquera. Jogo dificílimo para o Corinthians, mais um jogo dificílimo para o Corinthians que enfrenta a equipe do Fluminense. E aí eu pergunto o seguinte: o técnico Antônio Oliveira será demitido? Essa é a pergunta que não quer calar nas últimas horas, nos últimos dias, principalmente depois da derrota para o Argentino Júnior. Faz-se essa pergunta com mais força nos bastidores do Parque São Jorge. O pessoal ligado ao Augusto Melo tem dito que não, que o técnico não será demitido, que o Corinthians, que o Antônio Oliveira é o técnico do Corinthians e não será demitido, que continua respaldado pelo presidente Augusto Melo. Agora, até onde vai esse respaldo? Lembrando que já são 3 derrotas seguidas pelas duas competições, né? Pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Já são 3 derrotas seguidas. E o Mano Menezes foi demitido depois de 4 derrotas seguidas. Será que o Augusto Melo vai usar do mesmo critério para o Antônio Oliveira? Quer dizer, depois de 4 derrotas seguidas, se acontecer a derrota para o Fluminense, o Antônio Oliveira será demitido? Será que sim ou será que não? Eu, particularmente, acredito que em caso de nova derrota, vai ficar muito difícil a situação do Antônio Oliveira. A pressão vai ser muito forte para mandar o treinador embora. Agora, ele tem culpa? Ele tem culpa em tudo que está acontecendo no Corinthians ou não? Ele é o maior culpado pelo que está acontecendo no Corinthians? Não, ele não é o maior culpado. Na minha concepção, o elenco é fraco, o elenco é ruim, o elenco foi mal montado pela comissão, pela direção, pela presidência do Corinthians, pelo diretor de futebol do Corinthians, enfim, pelos responsáveis pela direção de futebol do Corinthians. O elenco foi mal montado. O elenco não tem grandes opções, né? O elenco é ruim. E aí o técnico é o que tem menos culpa nessa história. Agora, mesmo com o elenco ruim, o técnico, olhando por outro lado, já deveria ter apresentado um melhor futebol, né? Ele já deveria ter apresentado algo mais chamativo em termos de conjunto, em termos de qualidade de futebol. Afinal de contas, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista e teve muito tempo para treinar. Teve praticamente uma pré-temporada nova, uma nova pré-temporada para treinar. E não, mesmo assim, mesmo com essa pré-temporada, o Corinthians não apresentou nenhum futebol, nenhuma evolução. Isso aconteceu com a equipe do Corinthians.
Então, nesse aspecto, o técnico tem culpa. Se você pegar os resultados são ruins, mas menos pelos resultados e mais pelo desempenho da equipe. O desempenho da equipe também é muito ruim, né? Você pega esse jogo contra o Argentino Júnior, meu Deus do céu, que jogo horroroso. Que coisa horrível foi esse jogo contra o Argentino Júnior. Foi péssimo dos péssimos essa partida contra o Argentino Júnior. E aí o técnico é o diretamente responsável pelo time não ter jogado absolutamente nada. Então, eu acho que em caso de nova derrota, dificilmente o Antônio Oliveira vai suportar a pressão da torcida, né? A torcida que ainda não fez pressão sobre o Antônio Oliveira. Se você pegar as redes sociais, principalmente as redes sociais, você percebe que a torcida ainda não está fazendo pressão sobre o Antônio Oliveira. A pressão vai estar mais em cima dos jogadores e principalmente em cima do Cássio, né? A pressão muito grande, muito forte em cima do Cássio. Aliás, vocês acham que o Cássio deve perder a posição no time do Corinthians? Se você fosse o técnico do Corinthians, você tiraria o Cássio do time do Corinthians nesse momento e botaria no banco de reservas? O Cássio que vai ter uma conversa com o Antônio Oliveira, vai ter uma conversa com o Fabinho Soldado também, com o pessoal da comissão técnica do Corinthians, que está preocupado com o desabafo que o Cássio deu depois da derrota para o Argentino Júnior, quando ele disse que está indo no psicólogo, está indo no psiquiatra, que a pressão está sendo muito forte. E aí vão perguntar para ele se ele quer ir para o banco de reservas, como é que está a situação dele, se ele está suportando a situação. Agora, todo o respaldo vai ser dado ao Cássio. O dirigente do Corinthians, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, entende que o Cássio não é o culpado. Tanto é que o presidente do Corinthians quer a renovação do Cássio, quer a renovação de contrato do Cássio. As pessoas que comandam o clube nesse momento entendem que o Cássio não é o culpado, mas vai ficar a cargo do Antônio Oliveira se vai tirar o Cássio do time ou não, né? O Antônio Oliveira é que vai decidir se vai tirar o Cássio do time ou não para colocar o Carlos Miguel. Muita gente pede o Carlos Miguel no gol do Corinthians. Eu acho, particularmente, que não vai resolver a situação, que vai piorar a situação tirando o Cássio nesse momento. O Cássio é muito grande, o Cássio é gigante, o Cássio é responsável pelas maiores conquistas do Corinthians, o Cássio é responsável pela conquista da Libertadores, o Cássio é responsável pela conquista do Mundial de Clubes. Não fosse o Cássio, o Corinthians não conquistaria esses títulos importantes. Então eu acredito que tirar o Cássio nesse momento vai piorar a crise, né? Vai piorar a crise, vai botar fogo vai botar gasolina na fogueira se você tirar o Cássio nesse momento. Eu não acho legal tratar o Cássio dessa maneira. Aliás, a última vez que o Cássio foi para o banco de reservas foi em 2016. Mas naquela época o Cássio estava numa outra vibe, estava baladeiro, o Tite colocou o Cássio no banco de reservas, o Walter ganhou a posição naquela época, mas o Cássio estava mal tecnicamente, estava pesado, estava indo para balada. Agora não é o caso. Ele tem falhado nos gols do Corinthians? Tem falhado nos gols do Corinthians, mas ele também tem feito defesas importantes. Acho que não é o caso de tirar o Cássio do gol do Corinthians. Bom, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês. Agora, sobre o técnico Antônio Oliveira, acho que ele tem culpa sim. Acho que ele tem culpa, acho que ele tem responsabilidade, embora, eu repito aqui, acho que a maior responsabilidade é do elenco do Corinthians. Acho que o elenco não é bom. O elenco não foi bem formado, não foi bem montado pela direção do Corinthians. Mas acho que dificilmente o Antônio Oliveira vai suportar uma quarta derrota seguida seria a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Corinthians tem uma sequência complicadíssima, né? Pega o Fluminense, pega o Fortaleza. São 2 jogos dentro de casa, na Neoquímica Arena. Então, na Neoquímica Arena, o Corinthians tem que mostrar força. Só que do mesmo jeito que tem que mostrar força, se não conseguir mostrar essa força, se acabar perdendo os 2 jogos, aí vai desandar a maionese de fato, e aí não vai ter jeito, o Corinthians vai entrar numa crise sem precedentes. E é uma crise sem precedentes mesmo, porque é uma crise política, uma crise dentro e fora de campo nesse momento, né? Dentro e fora de campo, porque fora de campo tem a briga do Augusto Melo com o Rubão. Dentro de campo tem essa questão envolvendo
o Cássio, que tá pedindo para pedindo quase que pedindo para sair do clube, né? Ele quase que pediu para sair do clube na última entrevista, né? Foi um pedido de socorro do Cássio. O Cássio pediu socorro e essa é que é a verdade. Então, essa é a situação do Corinthians, meus amigos. Deixe o seu comentário. É, fiel, e olha só, muita informação vazada nesta quinta-feira, fiel. Dois nomes agitaram aí a fiel e estão sendo muito comentados aí nas redes sociais. Primeiro, ontem à noite, o portal RTI Esportes divulgou a informação que o treinador português que está no Algarrafa, Pedro Martins, estaria na mira do Corinthians. E hoje, na tarde desta quinta-feira, o jornalista Leandro Quezada confirmou aí que o Corinthians cogita aí contratar o Felipão, fiel. Olha só a informação que foi vazada aí nesta quinta-feira, dia 25 de abril. Inclusive, já soltou o Felipão, deu uma entrevista recentemente à Band News FM, que ele faria que não teria problema nenhum, né, em treinar o Corinthians, que ele não tem time fixo e daria o melhor dele no time que ele for treinar, hein? São palavras do Felipão. E para confirmar essa história, o Veloso, que é comentarista do Donos da Bola, afirmou que a diretoria do Corinthians fez um contato com o staff do treinador para trazer o Felipão caso o Antônio Oliveira seja demitido. O Corinthians está trabalhando nos bastidores aí, já pensando no possível substituto do Antônio Oliveira. É de fato que nomes estão sendo vazados, estão sendo especulados. A mídia toda aí está falando aí que o Felipão pode ser treinador do Corinthians. Na minha humilde opinião, seria uma catástrofe. É tanto ultrapassado como o Luxemburgo e o Mano Menezes. Para mim, de verdade, é retroceder mais ainda se contratar o Felipão. Pode dar certo? Pode dar certo, mas se eu fosse presidente do Corinthians, coisa que longe de ser, né, não contrataria jamais o Felipão. E vocês, contratariam o Felipão? Daria certo no Corinthians? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Comenta muito aqui embaixo se vocês gostariam aí de ter o Felipão como treinador do Timão, né? Felipão, que é campeão do mundo. Um campeão do mundo sempre vai continuar sendo campeão do mundo, mas ele tem muita identificação com o rival do Corinthians, né? Os porcos, então, não, na minha humilde opinião, eu não contrataria, não assumir essa bronca aí de jeito nenhum. Vocês contratariam? Deixa aqui embaixo o que vocês acham. E eu vou ficando por aqui. Tomara que essa notícia aí não seja verdade. Quem trouxe a informação foi o Leandro Quezada, confirmada pelo Veloso, comentarista do Donos da Bola. Tá bom, fiel? Muito obrigado pela audiência. Muito bom final de semana pra vocês, né? Deus abençoe cada um. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!